É isso mesmo, as informações contidas no núcleo encontram-se em pequenas estruturas, os cromossomos, e de uma espécie para outra varia muito o tipo de informações contidas no cromossomo e também a quantidade de cromossomos em cada célula, e varia bastante. Quer ver só? O ser humano, por exemplo, tem 46 cromossomos. A mosca doméstica tem só 12. Um boi tem 60 cromossomos. O arroz tem 24 cromossomos e a cebola 16. Lembra da fecundação? Os núcleos dos dois gametas, o feminino e o masculino, se unem para formar o zigoto. Para que o número de cromossomos de uma espécie seja mantido, os gametas possuem no seu núcleo metade do número de cromossomos existentes nas células do corpo. Vamos ver como acontece na espécie humana. O espermatozoide do pai tem um núcleo com 23 cromossomos, que se funde ao núcleo do óvulo da mãe, que também deve ter 23 cromossomos. Os dois se unem e formam o núcleo do zigoto, com 46 cromossomos. No zigoto e em todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas, os cromossomos se encontram aos pares. No nosso caso, nós seres humanos, são 23 pares de cromossomos com todas as nossas informações hereditárias. Daí que eu fui entender melhor, pai. As informações que determinam as nossas características são os genes. Peraí, quem não tá entendendo nada agora sou eu. Pai, são os genes que determinam, por exemplo, a cor do nosso cabelo, a altura da gente, a nossa cor dos olhos, cor da pele, entendeu? Todas as características que nós herdamos dos nossos pais. Então quer dizer que tudo que somos é determinado pelos genes que ficam nos cromossomos? Exatamente. Foi o veterinário que me explicou. Interessante isso aí. É o seguinte, Renato. Os genes ficam alinhados nos cromossomos numa certa sequência, ocupando um determinado lugar. Na fecundação, os cromossomos dos gametas formam o zigoto, quer dizer, uma célula com dois conjuntos de cromossomos, um do pai e um da mãe. Para cada gene de cada cromossomo do gameta masculino, existe um gene correspondente no cromossomo do gameta feminino. Veja bem, os genes são correspondentes e não necessariamente iguais. Vamos supor o seguinte caso: a transmissão de genes que determinam o jeito da orelha de uma pessoa. Se ela tem o lóbulo da orelha colado ou descolado. Vamos ver um caso como exemplo. Daí você vai entender direitinho. A mãe tinha o lóbulo colado. O pai tinha o lóbulo descolado. Quando forma o zigoto, os genes complementares se alinham e se desenvolve um novo indivíduo. O filho desse casal nasceu com o lóbulo descolado. A característica do pai é dominante. Quando isso acontece, a gente escreve assim: o gene do pai é representado pela letra E maiúscula, porque é dominante, e o da mãe pelo M minúsculo. E o garoto é ezão, ezinho, o ezão que veio do pai e o ezinho que veio da mãe. Agora, como seria o garoto se o espermatozoide que contivesse um gene ezinho fecundasse o óvulo também com gene ezinho? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bem, se o gene do cromossomo do gameta masculino for ezinho e o do gameta feminino também, o garoto vai ser ezinho-ezinho, ou seja, vai ter a orelha colada igual à da mãe. O conjunto de genes que o indivíduo recebe e transmite chama-se genótipo. Já vimos que pode haver formação de indivíduos que diferem nos genes que apresentam, ou seja, têm genótipos diferentes. Por exemplo, os indivíduos ezão-ezão e ezão-ezinho possuem genótipos diferentes, mas têm o lóbulo descolado. Se você olhasse os dois, não saberia dizer quem é um e quem é o outro. Os dois teriam lóbulos de orelha descolados. Os dois têm genótipos diferentes, mas o mesmo fenótipo, ou seja, a mesma aparência. Já os indivíduos ezinho-ezinho têm o mesmo genótipo e fenótipo, possuem o lóbulo colado. O fenótipo também pode ser influenciado por fatores do meio ambiente. Por exemplo, uma pessoa com a pele branca pode ficar mais morena se tomar sol constantemente. Não fica tão escura quanto um negro, que herdou genes para a produção de grande quantidade de pigmento, mas consegue alterar a sua cor graças à influência dos raios solares.
Outras características que podem ser influenciadas pelo meio: a estatura e o peso de uma criança. Não são determinados apenas pelos genes, dependem também de uma alimentação adequada. O fenótipo é resultado da ação combinada do genótipo e do meio ambiente. Tudo depende das características hereditárias e das condições em que o indivíduo cresce. Sabe o que me enche de orgulho, filho? É saber que metade dessa sua cabecinha inteligente veio de mim. É, só que tem a metade da mamãe também, né? Ah, claro, lógico. A contribuição da sua mãe só pode ter melhorado o produto final. Você está falando de mim aí, hein? Nada, não, nada. Já que é nada, então vamos pra cozinha que o almoço está na mesa. Ah, vamos lá, filhão. E quanto a você, fique ligado, porque agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você acabou de aprender como é que as características hereditárias são transmitidas de pais para filhos. Cada espécie de ser vivo tem informações diferentes e diferentes números de cromossomos nos núcleos de suas células. Tudo começa com a fecundação dos gametas feminino e masculino. Os núcleos do óvulo e do espermatozoide se fundem formando um zigoto, que começa a se dividir sucessivamente até formar o embrião e o novo indivíduo começar a crescer. Metade das informações vem da mãe e metade vem do pai, formando assim o genótipo desse novo ser. Mas o genótipo pode ser influenciado pelas condições ambientais em que o indivíduo cresce. Aprendemos então que o fenótipo é a soma das ações do genótipo e do ambiente. Na próxima teleaula, a gente volta com mais aventuras do campo pra você. Tchau, tchau.